3 destaques sobre o titular dos dados pessoais. Nessa semana eu vou fazer 5 vídeos curtos destacando os principais sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, começando com o titular dos dados. Em primeiro destaque, a relação do titular com seus dados pessoais é uma relação de direito da personalidade. Por isso não se fala em proprietário, mas sim em titular de dados pessoais, porque não são direitos reais, mas direitos da personalidade. Por isso, por exemplo, que os dados pessoais são intransmissíveis e irrenunciáveis, de acordo com o artigo 11 do Código Civil, e é importante também conhecer as regras dos artigos 11 a 21 do Código Civil sobre direitos da personalidade, porque elas também se aplicam e afetam os direitos e as relações do titular com seus dados pessoais. Segundo destaque, o titular de dados pessoais é sempre uma pessoa natural. A pessoa jurídica pode ser controlador, operador, ou seja, agente de tratamento ou também encarregado, mas não pode haver pessoa jurídica titular dos dados objeto de tratamento. Terceiro destaque, os dados pessoais, eles não são extraídos apenas do titular. Eles identificam de forma direta ou indireta o titular, mas eles podem ser extraídos de qualquer fonte, inclusive de pessoa jurídica, por exemplo, e-mail corporativo que tenha o nome da pessoa que responde por aquela conta, é um dado pessoal porque identifica a pessoa dentro da organização que usa ou que é responsável por aquela conta de e-mail. Os dados também podem ser extraídos de bens, sejam móveis ou imóveis, materiais ou imateriais. Por exemplo, a placa de um carro pode identificar o seu proprietário, o endereço de e-mail pessoal pode identificar também o titular, a pessoa que tem aquela conta de e-mail, o endereço domiciliar também pode ser usado para identificar as pessoas que moram naquele imóvel, entre outros exemplos que nós podemos extrair de bens, dados que identificam a pessoa, alguma pessoa relacionada àquele bem, e aí nós temos duas relações diferentes, uma relação de direito real, né, normalmente da pessoa com aquele bem, mas também uma relação de direito da personalidade com os dados pessoais extraídos daquele bem que podem levar a identificar uma pessoa natural. E nós podemos extrair dados até mesmo de outros dados pessoais. Os dados, eles são tratados em regra para gerar informações. Dessas informações, as organizações, os controladores e operadores extraem conhecimento que pode se transformar em lucro. E essas informações extraídas dos dados pessoais podem também, e quando elas continuarem identificando o seu titular, elas se transformam em novos dados pessoais. Isso as redes sociais, empresas de marketing fazem muito, de processar, de extrair informações a partir dos nossos dados pessoais, e se essas informações também identificam o titular daquele dado originário, elas viram novos dados pessoais. Então, os dados pessoais, eles não são extraídos apenas do titular, como nome, CPF, RG, data de nascimento, mas podem ser extraídos de outras fontes e são considerados dados pessoais se, a partir desses dados, nós pudermos identificar de forma direta ou indireta uma pessoa natural. Então, por hoje é só, e amanhã eu volto com um vídeo falando sobre 3 destaques sobre o controlador de dados pessoais. Até mais!